Boa tarde, pessoal. Está muito fraco, só os espíritos responderam. Boa tarde. Agora sim, né? Assim fica melhor, né? Que aí o ambiente fica mais preenchido, né? De muito amor, de muita luz. Bom, esse é o último tema, né? Que foi pedido pelo Dr. Carlos. E a família, cura e tratamento espiritual. E a pergunta é: qual a importância da família no tratamento espiritual? E a gente pode entender que a família, ela tanto ajuda na cura, como também contribui para o surgimento das doenças. Se a gente, antes de conceituar a doença, entender que 75% das doenças são psicossomáticas. Significa que a mente adoece o corpo. Se a mente adoece o corpo, o ambiente familiar, ele é o laboratório também. Nós vemos hoje os transtornos que existem de ansiedade, depressão, angústia, eles têm fundamento e às vezes a causa principal está nas dificuldades que nós temos de relacionar com os nossos familiares. Nós não entendemos ainda que o ambiente familiar é o laboratório da evolução. E ainda reforçando, nós escolhemos nascer com essa família. Escolhemos nascer porque sabemos que ali nós podemos evoluir ou não evoluir. O ideal é que todos nós, quando fazemos um plano de reencarnação, nós já sabemos que estamos vindo, ou queremos, ou definimos que viemos para evoluir. Mas quando chegamos aqui, nos encantamos com tantas coisas, tem tantos dispersores do dia a dia, das relações, que nós terminamos caminhando para outro rumo ou ficando parados. E do mesmo jeito não tem evolução. Como o Joana de Anjos diz, se nós não autodescobrirmos, também não temos a evolução, não tem o autoconhecimento. Se não nos conhecemos, nós não vamos saber o que mudar em nós, vamos sempre estarmos aí na dependência da folha do coqueiro, né? Para onde o vento toca, nós vamos. E aí, isso é perigoso, porque daí surgem as doenças. A maioria das doenças vem exatamente dessa falta de compreensão do que nós queremos da própria vida ou estamos fazendo da própria vida. E aqui numa definição mesmo do dicionário, né, o que é doença? Ele diz assim, a alteração biológica do estado de saúde. É uma definição bem clássica mesmo. Manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Algumas pessoas, de repente, está tudo bem, vai ao médico, tem que correr para fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento, que às vezes o sintoma era tão sensível, ou ela é muito resistente, de repente se criou uma resistência tão forte em torno de si, fisicamente, que não aceita e quando às vezes vai cuidar, passa da hora. Infelizmente, nós não cuidamos muito bem da nossa saúde. Nós não cuidamos muito bem do nosso corpo. Nós achamos, enquanto estamos mais jovens, que ele é invencível. E aí fazemos coisas que depois, lá na frente, nós vamos colher aquilo que nós não gostaríamos de colher, mas a colheita é sempre obrigatória. O plantio é uma escolha. Nós podemos escolher a semente, nós podemos escolher o terreno, mas depois que plantamos, tem que colher. Mas na saúde, na vida, o que nós não plantamos também colhemos. A inércia também é uma forma de colheita. E ainda diz assim, alteração do estado de espírito ou de ânimo. Que as doenças, muitas doenças que são psicossomáticas, as doenças hoje, os transtornos, que as pessoas têm paralisação de um lado todo do corpo, e elas fazem todos os tipos de exame, mas elas não têm fisicamente nada. Não tem nenhum problema de saúde. É só a mente que está adoecida. Como a mente está adoecida, ela reflete no corpo. As dores de cabeça, as paralisações, como eu estou falando. Algumas pessoas, elas
quando tem esse tipo de doença ou esse tipo de problema, de sintoma, elas precisam seguir uma determinada rotina que está envolvida em algum tipo de afeto, que nem ela reconhece esse tipo de afeto, mas quando ela acessa, passa aquela dor, passa aquela paralisação, e ela volta ao normal por um tempo. Depois volta novamente. Ou seja, o estado de espírito, quanto mais estamos conturbados emocionalmente, mais suscetíveis nós estamos aos problemas de saúde. As doenças, elas vêm quando nós baixamos a nossa frequência espiritual. Já é um princípio, já é quase que um convite para as doenças. Aí o impacto emocional da doença pode ser profundo e multifacetado. Ou seja, quantas coisas que podem acontecer a partir do momento de um diagnóstico médico ou de uma percepção. Quantas pessoas mudam completamente as vidas. E mais um detalhe que acontece é que nós temos muito medo da doença. Nós temos medo demais de adoecer. E aí tem um provérbio, 10:24 lá da Bíblia, que ele diz assim, aquilo que eu temo, o Jó falou, o que eu temia me ocorreu. E ele diz assim, o 10:24 o mal recai sobre aquele que o teme. Se eu temo o mal, que é o medo, eu me aproximo cada vez mais dele. Quanto mais eu tenho medo das doenças, mais eu estou próximo, ou eu estou buscando algo que eu tenho medo, porque senão não faz sentido. Então nós precisamos começar a trabalhar a nossa mente para entender o que nós estamos focando, qual é o desejo que nós estamos tendo. Aí fala, nossa, mas eu não tenho desejo de doença. Mas quando nós estamos parados, focado em alguma coisa, nós estamos desejando aquilo. Porque o desejo não é só passear, ver os familiares, ir nos lugares bons. O desejo também é aquilo que às vezes nós nem entendemos que é desejo. Tudo aquilo que se manifesta em nós pode estar atraindo alguma coisa. Nós somos sempre ímãs. E aqui em outros momentos nós já falamos sobre isso, nós atraímos pelo pensamento. Nosso pensamento é por vibração, é uma energia, né? E nós precisamos entender isso. São ondas magnéticas que não têm limite. E ela se conecta com as outras mentes que estão na mesma vibração. Se eu estou vibrando doença, eu vou me aproximar de quem vai falar de doença. Se eu estou vibrando tristeza, eu vou me aproximar de quem está na tristeza, nesse e no outro plano. Não tem jeito de você estar num plano, vibrando naquele plano e ir junto com outros. Eu estou só falando de doença, vou ficar com alguém que não gosta de doença, não fala de doença? Não tem jeito, não é compatível, até mesmo pela força da atração. Aí ele diz ainda mais aqui, afetando a saúde mental, o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa e de seus familiares. Nós temos que entender quando alguém adoece na família, normalmente a família desestrutura. Um problema de qualquer diagnóstico na família, do mais simples a um movimento muito forte, uma onda de tristeza que abarca a família. E aí pode acontecer de outros adoecerem também. Algumas pessoas adoecem porque descobriram que o outro está doente. E aí vem por todo esse processo aí de aproximação e sentimento, né? Nós terminamos adoecendo por tabela. A doença pode desencadear uma série de emoções, incluindo ansiedade, e a gente já sabe que as pessoas, às vezes o diagnóstico é de algo que hoje, basicamente, todas as doenças são curáveis, e nós temos que entender também que a doença pode ser uma prova, e nós podemos superar essa prova, mas nós precisamos entender que aquilo é uma passagem, é um degrau. Se eu entender que aquilo é uma passagem e eu me resignar para poder superar, a história está cheia de casos impraticáveis.
Me veio agora à mente uma ocorrência, por exemplo, na China, que o caminhão passou em cima do rapaz, passou aqui do umbigo para baixo, ele perdeu tudo. Então, na nossa concepção, é morte instantânea. Não, ele foi para o hospital, foi cuidado, ele se tornou depois dono de uma rede de lojas e era um excelente empresário. Daqui para baixo ele não tinha nada. Algumas pessoas machucam o dedo e dali para frente ela começa a sofrer e começa a ver que vai ficando cada dia mais difícil e vai... Claro, nós damos atenção para a dor e a dor amplia, porque o sofrimento, ele não é físico, o sofrimento é mental. Se o sofrimento é mental, ele vai ampliar tudo que nós estamos sentindo, favorável, bom ou ruim. Então nós precisamos começar a olhar para o nosso sentimento e olhar para aquilo que nós estamos pensando, para aquilo que nós estamos sentindo, porque isso é que vai fazer a diferença nas doenças, nos problemas. Algumas, como eu já falei, algumas pessoas, elas estão o tempo todo procurando alguma coisa para encontrar. Recentemente eu vi numa palestra que a pessoa, até foi o médico falando que a cliente, todo ano ela ia lá, fazia os exames e falava, doutor, tem câncer? Não, não tem não. Nossa, ou seja, assim, em vez de ser bom, era ruim. Aí 2 anos, 3 anos, quando foi no 4º ano, falou, agora tem. Bom, pronto, agora a vida acabou. Mas o que eu estou fazendo ao longo do tempo? Quando nós fazemos uma checagem com o médico, nós esperamos sempre o pior, não o melhor. E a maioria de nós só vamos aos médicos quando não tem outra alternativa. Ninguém tem tempo para ir no médico de ano em ano, fazer um check-up. Até eu tive um cliente que ele é intensivista de UTI, o Hospital do Coração e outros hospitais, e ele me dizia o seguinte, Lauro, quando chega um paciente lá infartado, e ele chega realmente numa situação muito difícil, os parentes chegam e falam assim, doutor, o problema é seu, você tem que devolver a ele toda a saúde. Bom, o tempo todo que não houve cuidado, não era da família, agora porque chegou no momento crítico, o problema agora é do médico. A pessoa, de repente, não se cuidou, a família não apoiou, ou não teve esse apoio, ou não teve esse cuidado. Aí, quando adoece, os médicos precisam fazer o que ele não fez durante 30, 40, 50, 60 ou 80 anos. Que às vezes, de repente, até os cardiologistas dizem que infarto não mata de repente. Não é assim de repente, ele não foi construído de repente. Foi ao longo da vida que nós fomos com a insensibilidade, com as comidas irregulares, com os descuidados, atritos que vão movimentando toda a nossa emoção e vai criando problemas e de repente nós caímos com algo mais delicado e aí a família, em vez de se unir nesse momento, ela se desintegra. Nós precisamos apoiar sempre que alguém tem um diagnóstico. Porque esse é o momento que todos precisam e esse é o momento da cura. A cura começa exatamente no amor. É o amor que faz a transmutação do medo, a transmutação de todas as inseguranças que acontecem na nossa vida. O medo está muito presente na nossa vida. Nós, às vezes, estamos com... O medo é sempre imaginário. O medo não é algo real, concreto que a gente está vendo, com raras exceções. Se vocês começarem a avaliar, o medo é sempre subjetivo. Ele é sempre imaginário. Aí, tal dia eu vou ao médico, já estou tremendo de medo. Mas medo do quê? Do médico ou do que pode... Eu vou ao médico para certificar que eu estou bem. Por isso que precisamos ir de tempos em tempos. Regularmente, de ano em ano. Porque quando nós fazemos o check-up, nós podemos acompanhar. Se nós não queremos surpresa, precisamos largar eu não vou chamar de preguiça, né? Mas esse desabandono que nós temos nosso, nós nos abandonamos com muita frequência. Nós queremos que os outros cuidem de nós, mas os outros não sabem o que está acontecendo
e o que nós precisamos. A depressão também, que é comum nos problemas, a culpa, que gera um estresse crônico, porque sempre quando alguém adoece, o outro acha que a culpa é dele, e aí adoece junto, porque quando eu estou culpado, logicamente eu vou começar a ter dificuldade de conviver comigo e com o outro. O estresse crônico. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a família tem um ente que ela não consegue nem levantar da cama, a família toda fica paralisada em volta, e essa situação é difícil. Mas tem alternativas? Tem. Tem que culpar uns os outros? Não. Nós precisamos ler um pouco mais, entender um pouco mais, aprofundar na fé, porque aí nós vamos ter as respostas, porque esse é o caminho, basicamente, de todo mundo. Nós vamos envelhecendo, e na medida que vamos envelhecendo, nós vamos tendo dificuldade. Nesse caso, é uma pessoa mais jovem. Em alguns casos, isolamento social. Muitos casos têm o isolamento social. As doenças, que de alguns as pessoas terminam se isolando, as famílias se afastam, não querem mais participar nem do grupo familiar. O papel da família segundo o Espiritismo. Família como ambiente educativo. Nós precisamos sempre saber que a nossa família é ali que nós temos a escola de educação do espírito. Mas também a educação de valores, dos princípios e valores. A escola formal é incapaz de formar princípios e valores. Ela não é o professor que tem 40 alunos na sala, 30 alunos, que ele tem que dar uma disciplina, e que normalmente, pelo menos eu que eu acompanho, infelizmente, às vezes o professor não consegue educar nem os próprios filhos, porque não tem tempo. Então a família é aonde nós temos a nossa escola espiritual. Se não estamos fazendo isso, está longe do que seria essa família da evolução. E também o processo reencarnatório, né? Porque nós escolhemos a família para nascer porque temos algo a passar a limpo com ela. A família sempre tem. O Chico Xavier disse, nós escolhemos a família que merecíamos. E nós estamos na família que nós precisamos para evoluir. Se nós abandonarmos essa família, ou se achar, nossa, fulano é muito, a gente fala enjoado, né, muito crítico, mas eu já parei e olhei para dentro de mim para saber também como é que, se eu estou junto, e eu nasci naquela família, então eu escolhi. Quem vai nascer é que escolhe, não é quem está aqui. Reencontros de almas por amor ou provas, que é o que eu terminei de falar. O nosso reencontro aqui tem um significado. Mas eu vou abandonar antes da hora, vai ter que voltar novamente. Lembre que o espírito está aqui por um processo de educação. Nós nascemos, fomos criados por Deus já perfeitos, como espíritos. Mas nós fomos colocados para começar a viver de uma forma bastante primitiva até, ignorante mesmo. Quando nós entendermos e praticarmos em todas as nossas ações a perfeição ou essa condição que nós já nascemos como Cristo quando veio aqui, em todos os processos dele, ele foi absolutamente perfeito. Não precisamos de novo fazer o mesmo processo de reencarnatório. Mas isso vai demorar muito, nós entendermos e praticarmos a perfeição. Por isso que adoecemos ainda, por isso que temos atrito nos nossos relacionamentos, porque os relacionamentos, os atritos que tem, como eu falei, a maioria das doenças, elas decorrem exatamente da dificuldade que nós temos de entender os relacionamentos. Se nós entendermos eles, nós já vamos dar um salto grande. Entender as pessoas que estão à nossa volta, entender por que eu estou com ela, e o dia que nós entendemos isso, se tem que romper os laços, eles rompem de uma forma natural, sem disputa, porque quando há disputa, é porque eu acho que eu estou certo e o outro que está errado.
Todas as vezes que tiver disputa, alguém não está entendendo o porquê está na relação. E ainda temos muita disputa em tudo. Nós disputamos no trânsito, nós não queremos que o outro ultrapasse, nós disputamos no semáforo, nós disputamos em casa, quem é que fica com o pedaço do frango, todos esses detalhes tem. Agora pensa como é que a distância que nós ainda estamos dessa angelitude, né? Emmanuel diz o seguinte, ele também diz, instrumento da lei de causa e efeito. Sempre tem uma causa e um efeito. Se nós estamos com um problema de saúde, isso é só o efeito, não é a causa. Nós precisamos entender a causa. E a causa pode estar muito atrás. A causa, nós temos, por exemplo, uma criança que não tá, na escola o aprendizado não está legal. Isso é efeito? É só efeito. A causa nós precisamos entender. Como é que está a escola, como é que estão os professores, como é que estão os pais, quem são os pais dessas crianças, como é que está todo esse processo, ou seja, nós ficamos muito presos ao efeito e às vezes não olhamos para a causa. Nós vamos ao médico, o médico vai pesquisar um pouco sobre a causa, para poder entender. Porque se ele, estou com dor de cabeça, dá um remédio para dor de cabeça, mas a dor de cabeça, qual é qual a origem da dor de cabeça? Que isso é a causa. Eu preciso ir na causa, nós precisamos descobrir na nossa vida os nossos desajustes, nossos sentimentos, no nosso dia a dia, qual a causa. Não é olhar para fora, é olhar para dentro. Fora nós só vamos encontrar o outro e nunca vamos encontrar a causa. Porque sempre achamos que a causa dos nossos problemas, da nossa saúde, da falta de saúde ou da doença, é o outro. E na verdade não é o outro. Emmanuel diz assim, a família é o santuário das primeiras noções de responsabilidade. Então a nossa família é a nossa escola e é ali que nós aprendemos. Um certo discípulo perguntou para o mestre dele, mestre, quando devo começar a educar meus filhos? E aí ele disse, 20 anos antes deles nascerem. Porque nós precisamos aprender a ser filhos para depois sermos pais. O que ocorre na maioria das vezes? Nós queremos sair da casa dos pais para ver se somos felizes. E aí nós já começamos a cometer o erro, porque vamos tentar fazer tudo diferente. Mas se eu sou diferente, eu não tenho nem que ficar preocupado em olhar para quem me deu a educação, ou o conforto, ou o acolhimento. Porque eu já sou diferente, todos nós. Deus é maravilhoso, Ele criou cada um de nós únicos. Cada um de nós somos únicos. Nós podemos ter algo em comum, mas é só isso. A nossa individualidade é plena. A questão 890 do Livro dos Espíritos, ela faz o seguinte questionamento. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Aí a resposta é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessar quando desnecessário se torna os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Então, nós estamos falando aqui do amor da mãe, mas o pai também entra no mesmo processo, né? A mãe está no nosso imaginário, para sempre. Nós não conseguimos nos afastarmos da nossa mãe porque é construção imaginária. O nosso pai está numa relação um pouco diferente, porque a mãe carregou o filho no útero. Então, uma vivência é algo que o homem nunca vai entender, né? Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem verdes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Agora, vocês já perceberam em alguns vídeos que os animais, quando o outro adoece, eles cuidam, eles se aproximam? Tem uma informação sobre os gansos, que eles voam, e é uma orientação, inclusive, para os líderes, né, que eles voam no sistema de V.
E quando um ganso adoece, os outros continuam, aquele fica e é designado um para ficar com ele até ele se recuperar ou morrer. E às vezes nós não temos essa paciência, né? Quando alguém adoece, nós às vezes lamentamos, achamos que vamos perder condições que nós temos no trabalho ou em alguma coisa. A pessoa dá muito trabalho, em vez de acolher e ajudar. Influência da família na cura espiritual. Lares desequilibrados dificultam o tratamento espiritual, já que o desequilíbrio do lar pode ser a causa. O efeito é só o problema, como eu falei agora. A doença pode ser o efeito. A causa é o desequilíbrio. É impossível ter um ambiente em desequilíbrio com pessoas saudáveis. Pode não ter problemas físicos, mas tem emocionais. O amor e a prece familiar fortalece a espiritualidade. Quanto mais oração, mais luz. Quanto mais fazemos oração, a oração é a tecla, né? Ali que nós ligamos a luz. Quando nós fazemos a oração, nós nos conectamos automaticamente com a espiritualidade e com Deus. Sempre temos que ligar o disjuntor da oração, que é a conexão permanente com o Criador, com o Cristo e toda a espiritualidade. Importância do pensamento positivo. Se nós começarmos a trabalhar os nossos pensamentos, estou com um problema de saúde? Estou, mas tem cura? Sim. Vamos ao médico. Como é que nós podemos corrigir isso aqui? Não, mas é porque agora não tem mais jeito, acabou tudo. O médico não consegue ajudar se você não ajudar. Inclusive tem uma pesquisa, tem um livro, e tem essa pesquisa na americana, que eles pegaram, por exemplo, as pessoas com câncer. Isso é científico. E tem um livro chamado O Homem Queria Ser Feliz, que também tem essa pesquisa americana. E eles pegaram as pessoas com câncer e iam fazer um tratamento experimental. Todos eles sabiam. Metade iam receber a química, positiva mesmo, o remédio, e metade recebeu o placebo. Só que ninguém sabia quem ia receber a química verdadeira e quem ia receber o placebo. Todos foram orientados quais seriam os sintomas que iam ter, quais seriam as consequências que iam ter, tudo o que ia acontecer após tomar o remédio. E a conclusão é que 55% das pessoas que tomaram o placebo tiveram os mesmos efeitos que os que tomaram o remédio original. Ou seja, o problema é mental, é nossa mente, é o pensamento negativo que influencia diretamente. Eu tive uma cliente que a turma dela de arquitetura tinha uma colega que era extremamente suscetível, tudo que falava ela sentia. E eles combinaram, os alunos, todos os colegas da sala, que num dia da semana iam passar, todos que passassem por ela iam falar: nossa, hoje você está muito pálido. O que aconteceu com você? Combinaram com todos eles, e aí, na medida que ela ia, um chegava: nossa, o que aconteceu? Você comeu hoje? Dormiu bem? Você está muito amarela. E todos fizeram isso. Sabe o que aconteceu com ela? Foi internada. E aí todos tiveram que ir lá no hospital falar que não era aquilo. Isso era algo inventado por eles. Tem uma outra história que está numa sutra, que é o cara foi condenado à morte. E aí, a condenação é que seria para a guilhotina, decapitado. E eles combinaram para fazer a experiência quanto a mente influencia na pessoa. E eles, então, combinaram que eu coloquei ele na guilhotina, explicaram para ele tudo o que ia acontecer. Quando a guilhotina descesse, ele ia sentir um frio no pescoço e, de repente, o sangue ia começar a cair na bacia, que ia colocar uma bacia. O sangue ia cair ali e, em poucos minutos, ele morreria. E eles colocaram ele na guilhotina, pegaram uma pedra de gelo bem fina, colocaram a bacia, vedaram os olhos dele, claro, para levar para a guilhotina, e começaram a passar a pedra de gelo no pescoço e pingar água lá dentro. O que aconteceu com ele? Morreu. Isso está numa sutra. Até se quiserem ir lá depois, isso é um caso verídico.
Eu fiz um curso em São Paulo sobre brigada industrial com um bombeiro, e teve um caso de um incêndio que, na época, quando eu fui, tinha 17 anos que a mulher estava internada e ela nunca saiu do coma. Pegou fogo, o andar não era muito alto, eles colocaram a escada Magiro. Quando o bombeiro ia aproximando da laje para pegar, a mulher pulou. Quando ela pulou, ele conseguiu pegar. E ela estava bem, ela não machucou, ele deslocou o ombro, evidente, por causa do peso, mas ela não machucou, mas ela entrou em coma na hora que pulou. A conclusão que chegaram é que ela, naquele momento, ela morreu. Ela desligou. Então, quando eu estive em São Paulo, fazendo o curso, tinha 17 anos que ela nunca tinha saído do coma. 17 anos. Então, a nossa mente cura e a nossa mente adoece. Nós podemos escolher o caminho. Eu fiz tratamento de glaucoma de 94 até 2002. Não uso mais nenhum colírio de lá para cá. Nós podemos fazer o nosso tratamento começando pela nossa mente. A prática, né, de passes, né, que a gente recebe aqui no centro, podemos fazer em casa. O Evangelho no lar, vibrações positivas, porque o Evangelho é exatamente o que ajuda as pessoas. Tem uma experiência, está gravado pela Globo, e se quem quiser depois eu tenho esse vídeo, que eles fizeram uma experiência na UTI, com até um neurologista, um cirurgião neurologista, que participava do programa da Fátima Bernardi, ele estava sempre lá ajudando, e eles fizeram uma experiência com oração. Metade das pessoas que estavam na UTI recebia oração e outra metade não recebia. A conclusão que eles tiveram é que aquela metade eles não sabiam, nem os parentes sabiam que ia receber oração. Era o grupo de pesquisa só. Metade aqueles que receberam oração, ele falou, olha, não diminuiu o óbito, né, porque algumas pessoas já não tinham mais, mas reduziu as infecções drasticamente, reduziu as infecções, reduziu o escape como é que é o nome do aparelhinho, escape, acho que tem um outro nome, que conecta na veia, para poder, que às vezes não pegava veia, aquele grupo que recebia oração, mas foi assim, o índice de melhora foi acima da média. E o outro continuou com os problemas de infecções e tudo. Isso tem no vídeo, eu tenho esse vídeo lá em casa, se alguém quiser. Família como agente terapêutico. A terapêutica do amor. Amor familiar como energia curadora. Um dos problemas mais graves que tem é o nosso sentimento de não acolhimento. Os isolamentos que às vezes as pessoas têm, nós queremos amor, mas não sabemos o que é amor, porque nós não nos amamos. A maioria de nós não nos conhecemos, nunca tivemos prática de olhar para dentro de nós, e aí Cristo ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. Se eu não me amo para valer, se eu não me conheço, e aí tem os princípios do amor, para amar eu preciso conhecer, eu preciso cuidar, eu preciso responsabilizar e eu preciso respeitar. Então, se eu não conheço, eu não amo. Se eu não me conheço, como é que eu posso me amar? Se eu não conheço o outro, como é que eu posso amar o outro? Agora, se eu não me amo, sem chance de amar o outro, não sou eu que estou falando. Foi Cristo que falou isso. Nós precisamos nos amarmos e acolher o outro. Apoio emocional acelera a recuperação. Quanto mais apoio, e esse meu cliente disse que quando alguém está na UTI em coma, na medida que aproxima o horário da visita, os aparelhos mudam, porque a pessoa sabe que vai receber visita. Durante o período que está ali todo mundo conversando com a pessoa, mesmo ele em coma, porque ele também ouve, os aparelhos também baixam as frequências. Quando aproxima a hora de ir embora, de novo. Mas nós não prestamos atenção nisso, porque não temos domínio. E alguns profissionais também nem ligam para isso. Ele falou, Lauro, é algo, meus clientes, às vezes, eu pergunto à família que música ele gosta. E aí, quando dá um tempinho, eu coloco a música. Você vê que a pessoa está em coma, mas a mente dela está captando. O lar como centro de cura espiritual tem que ser
sempre como a cura espiritual, ela é oração, acolhimento e amor. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Foi o que Cristo disse. E para fechar, a família é um campo onde Deus nos convida a exercitar o amor que cura. Deus é tão maravilhoso que nos coloca dentro de uma família para nós entendermos e nós curarmos sobretudo o espírito. A doença do corpo, ela é primeiro doença do espírito, doença da mente, depois do corpo. Nós não podemos curar o corpo sem curar o espírito, sem ter entendimento. Se não curar o espírito e a mente, nós podemos curar um determinado ponto do físico, do corpo, mas vai aparecer em outro lugar. Porque a nossa mente, nosso espírito não está curado. Devemos fortalecer laços, evangelizar no lar, cultivar o perdão, porque o perdão é quando você entende que você também errou. O perdão é exatamente você assumir que tem responsabilidade no processo, naquilo que aconteceu. Quando nós assumimos e nos arrependemos, sobretudo, daquilo que fizemos, nós recebemos a cura. Nós desarmamos o dinamite que está explodindo dentro de nós. E por fim, nenhum tratamento espiritual é pleno sem a participação consciente do lar. Não tem jeito. Ah, não, mas lá em casa eu sou de uma religião e minha esposa é de outra, meu esposo é de outro, meus filhos. Não importa. Deus é único. Nós não podemos brigar por religião. E em casa é marido e mulher, é família. Cada um pode escolher. Na verdade, quanto mais espiritualizados nós estamos, mais nós deixamos que o outro escolha a opção dele. Porque é opção. Cada um pode escolher. Isso já é acolhimento espiritual. Nós não podemos dizer que é isso que tem que ser feito, ou aquilo, que aí nós enrijecemos, aumentamos a dificuldade e aumentamos as possibilidades do adoecimento. O pior adoecimento no momento não é o físico, é o mental. Se nós curarmos só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, no Brasil tinha aproximadamente 20 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. 20 milhões. Esse número são aquelas pessoas que procuram serviços de saúde. As pessoas que vão em serviços particulares, profissionais particulares, elas não entram nessa estatística. Então esse número é muito maior. Talvez 4, 5 vezes maior. Agora pensem, nós não estamos vendo, porque nós só percebemos realmente a doença das pessoas quando elas vão ao médico, têm um diagnóstico, ou elas manifestam. Mas se nós acolhermos as pessoas como elas são, e começarmos a ajudá-las a ser elas mesmas, não o que eu quero que elas sejam, mas ser elas mesmas, isso é o amor familiar. É apoiar e deixar a pessoa ser o que ela quer ser. Porque quem vai pagar essa conta, se tem conta, é ela. Quem vai responder por todos os atos é cada um. Mas nós temos que acolher, orientar se a pessoa assim quiser. Foi assim que Cristo fez, é assim que toda a espiritualidade faz. Eles não diz, faz assim. Olha, a vida é sua, escolha, tem esse e esse caminho, você escolhe. Como Cristo disse, tem a porta larga, que é maravilhosa, a gente pode passar por ela com facilidade, e tem a porta estreita. A porta estreita, na larga a gente se abandona. Na estreita você tem que cuidar de você. Você tem que se adotar, você tem que pegar na sua mão. Você tem que saber que só você, que nesse plano, que sabe o que você sente e o que você quer. Do outro lado, todos sabemos. Todos sabem, né? Do que nós estamos pensando e sentindo. Mas nesse plano, não. Então, se você não se cuidar, os outros não sabem. Não adianta lamentar. Peça ajuda, não lamente. Quando nós lamentamos, Cora Coralina diz assim, quando você queixa de algo, você duplica o problema. Se quer pedir ajuda, peça para quem pode ajudar, não simplesmente criar um problema.
Que a paz do Cristo esteja sempre conosco. Muito obrigado.